Olá pessoal, meu nome é João Mazelli Gouveia e está começando mais um Literanálise. Como convidado para esse episódio a gente tem o Alex Zanini e o bate-papo é sobre autopublicação. Lá do primeiro esboço até as parcerias de publicidade após a publicação, passando por toda a parte de diagramação, preparação de texto, gráfica. Muito interessante, um bate-papo que vai te ajudar aí nesse processo de autopublicação, beleza? Lembrando que na semana seguinte à publicação deste Literanálise aqui, eu publico também uma contracapa, que é um episódio respondendo os e-mails, comentários e mensagens sobre esse episódio aqui, beleza? Se você está ouvindo no YouTube, é só se inscrever e deixar seu comentário. E se estiver ouvindo por outra plataforma, é só deixar sua avaliação, suas estrelas, que ajuda bastante a gente, né? E depois mandar e-mail para podcastliteranalise@gmail.com podcastliteranalise@gmail.com. Nada impede de você estiver ouvindo pelo YouTube mandar para esse e-mail também, tá? Tanto nesse e-mail quanto nos comentários do YouTube, você pode mandar perguntas, ofensas e elogios, bem como sugestões de pauta e convidados, ok? Vamos embora para o episódio então? Valeu! Começando aqui, cara, do início, como é que foi essa ideia de escrever um livro, como é que surgiu a ideia e tudo mais? Muito obrigado aí pela participação. Bom, eu que agradeço, João. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com você, falando minha trajetória, como eu tive a ideia, né, de começar a escrever um livro. Eu diria que eu virei um escritor por acaso, né? Eu sempre comento isso pro pessoal, né? Mas como que você começou a escrever? Eu falo, cara, foi por acaso. O pessoal pergunta, mas como foi por acaso? Porque eu tive a vontade de escrever o livro em janeiro de 2020. Antes disso, eu nunca sonhava em escrever alguma coisa, ou ser um escritor, ou publicar contos, publicar livros, né? Nunca tinha pensado. Eu comecei a minha trajetória, eu sempre, acho que eu já comentei com você algumas vezes que a gente conversou, né? Eu sempre gostei bastante de estudar espiritualidade, ocultismo, magias, todos esses, angiologia, né? Todos esses fatos mais místicos, eu sempre tive curiosidade disso, né? Sempre gostei bastante. Aí, em janeiro de 2020, de tanto estar estudando, né, esses materiais, estudando mecânica quântica, estudando angiologia, arcangelismo, eu tive a ideia de escrever, né, um livro. Eu falei, pô, e se eu montar uma história assim, com esses arquétipos que eu já conheço, né, esses temas que eu já sei, ligando algumas coisas com espiritualidade, algumas coisas com magia, né, eu falei, se eu montar uma história assim, né, eu tive essa ideia. Eu falei, puta, eu vou escrever um livro. Só que aí eu me deparei, falei, pô, eu nunca fui bom, né, em escrever, né, nada, nunca escrevi nada, até redação, era horrível para escrever redação no colégio. Falei, como que eu vou fazer, né? Isso daí em janeiro de 2020, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar gramática, eu fiquei um tempo estudando gramática, porque eu passei acho que durante 6 meses estudando gramática, né? E durante esse tempo, no meio do ano de 2020, uma coisa que me ajudou bastante também a começar a elaborar, criar a trama, começar a elaborar, né, todos esses elementos para se ligarem, foi um mini-pod, né, do Eudoro Spor, com o Thiago Cabelo. Eu falo que eles... é tipo uma faculdade online, né? Uma faculdade grátis online, porque toda quinta-feira, se você for ver, a gente tem uma aula, praticamente 50 minutos, 1 hora. Se você juntar, hoje já faz o quê? 3 anos aí que eles estão aí fazendo, isso daí é muito conteúdo, cara. Com certeza. Então, isso ajudou demais. Isso daí foi um ponto crucial, que te ajudou a escrever. Eu falo, foi o Minipod, porque é muita dica, muita informação, e você vai pegando tudo que eles ensinam, você consegue criar, né? Então, resumindo, eu passei praticamente 2 anos estudando para tentar entender, né, como que eu ia começar a elaborar essa história, como que eu ia criar a trama, né? Aí eu criei o esboço, né? Basicamente o roteiro do livro, né? Isso, o roteiro, perfeito. E criei os personagens, né? Criei todo o roteiro direitinho, capítulo. Aí em março de 2022 eu falei, agora eu vou escrever. Você seguiu o roteiro? Eu não segui.
comecei a escrever, foi totalmente fora do roteiro, apareceu outros personagens, né? A trama tomou outro rumo, eu falei, nossa. Aí eu deixei rolar, cara. Eu falei, não, vai assim que tá bom, né? A gente, muita gente critica, né, o planejamento, né, antes de você fazer uma obra literária. Eu particularmente gosto de escrever mais conto. Até um conto pode ser o menor possível, cara. Eu vou estruturar ele, tentar dar uma forma, uma pré-visualização. Isso não vai tolir a gente em nada, né, Alex? Porque é um norte que a gente tem, né? Mas no meio da escrita surgiu um personagem, surgiu uma mudança de rumo, uma coisa assim, a gente não está cerceado por aquele roteiro para se manter ali obrigado, né? Ele é um norte que a gente tem, né? E algumas direções que a gente viu que dá certo tomar, mas isso não quer, em nenhum momento vai diminuir a nossa criatividade ou alguma coisa assim, né? Muito legal essa história, né, Alex? Porque, assim, como a vontade de contar uma história, ela é maior até do que as próprias limitações que a gente tem prévias, né? Não, com certeza. Você for pensar assim, muitas limitações. Se for pensar assim, não, eu sempre gostei de escrever, eu sempre tive facilidade. Você não tinha essa facilidade, eu não tinha explorado esse lado ainda, mas a tua história foi tão forte, a tua vontade foi tão forte de passar essa história que você correu atrás e foi buscar, né, as ferramentas necessárias para você conseguir fazer essa história, né? Não, com certeza. Eu falo, sempre fui ruim em português, sempre fui ruim em gramática, né? Hoje eu sou bom. Não, você fez por onde, né? É complicado, né? A gente vê as pessoas às vezes querem conseguir um sucesso, ou querem conseguir um retorno sem praticamente esforço nenhum, né? Não, com certeza. Essa tua história de correr atrás é muito legal, cara. Parabéns. Muito obrigado, João. Valeu. Esse daí é só o começo, né? Eu pensava que escrever era a parte difícil, mas depois a gente vai chegar lá. Bom, mas aí você conseguiu botar no papel, depois de muito custo aí, de muita pesquisa, você conseguiu dar o primeiro ponto final. Mas e aí? Como é que começaram os outros desafios? Aí eu comecei, eu escrevi o livro muito rápido, assim, eu digo que escrever foi rápido mesmo, mas foram 2 anos de estudo, né? Sim, Foram 2 anos de estudo. A parte da escrita foi rápida, foi em março de 2022. Em agosto, final de agosto, eu já estava entregando para a primeira leitura crítica, né? Já estava mas crítica. Antes da primeira leitura crítica, que você buscou um profissional, não é isso? Sim, no primeiro eu busquei a leitura crítica primeiro, antes de buscar os profissionais, né? Tá, mas a leitura crítica não teve ninguém que leu, assim, algum amigo, algum familiar, tipo leitor beta, que a gente chama, não? Não fiz nenhuma leitura beta, cara. Por incrível que pareça, eu só fui fazer o beta depois da crítica. Antes eu não fiz. Tá bom. Antes eu não fiz, porque o que eu fiz? Eu não busquei só uma leitura crítica, eu contratei 12 profissionais de leitura crítica, né? Entendi. Então o que eu fiz? Quando eu retornou de volta esse material, retornou de volta para mim, eu analisei os dois, eu peguei de um, de outro, eu balancei o que elas falaram e a minha opinião, né? Só pra gente conceitualizar aqui pro pessoal que tá ouvindo, o leitor beta seria um amigo, né, o conhecido que vai ler e dar uma opinião ali de um consumidor. E a leitura crítica que o Alex procurou é uma pessoa com uma formação que vai dar um parecer técnico sobre como é escrita de uma maneira técnica. Basicamente, o pessoal gosta de usar aquele Rotten Tomatoes, né, aquele avaliador de filmes e séries, né? Tem ali a nota da crítica e a nota do público. O leitor beta é o público e a leitura crítica é a nota da crítica ali, mais ou menos assim. Assim fica mais fácil entender, né? Bom, mas aí você procurou as 2 leituras críticas e meio que assim, mesclou as duas ali, viu o que das duas para você fazer mais sentido, foi isso? Isso, foi isso. Eu tento de uma e da outra. Se as duas falavam a mesma coisa, eu falei, bom, são 2 profissionais, elas estão certas, né? Agora, se uma falava uma coisa, eu achava uma coisa e a outra falava outra coisa, aí eu ia pelo meu.
Entendi. E como é que foi esse exercício? Assim, é um exercício de humildade, né? Você enfrentar uma leitura crítica, porque assim, o leitor crítico ele não vai de fato em nenhum momento ser bonzinho com você, né? O trabalho dele... ele pega pesado, vai na sua ferida. O trabalho dele é de fato apontar os erros ali, né? Inclusive, uma que eu fiz, ela falou, o meu trabalho é ser crítica. Então, ela falou até engraçado, você tá me pagando para criticar o seu livro. Mas tudo que eu tô fazendo aqui é profissional, né? Ela gravou um áudio antes explicando tudo que eu tô fazendo aqui profissional, não é nada pessoal, nem nada. Eu tô analisando como o mercado vai te analisar, né? Uhum. Quais são os pontos fracos, os pontos fortes, né? Mais os pontos fracos, né? Do que tá pecando, né? Mas ela deu uma abrangência no começo sobre os pontos fortes também. Isso daí eu achei importante. Porque ela falou, sua história é forte nisso, e agora a gente vai pegar o que a gente pode melhorar e o que tá ruim. Metendo o pau no seu livro aí na sua escrita o tempo todo, né? Se você não tiver o psicológico muito bem estruturado, você abala, cara. E vem cá, essa leitura crítica também estava contemplada a parte ortográfica, ou você teve outra pessoa para ver isso? Ou você... Não, eu contratei a crítica separada. A leitura crítica foi o primeiro serviço que eu contratei, né? Sim, e aí? Foi separado. Depois que elas me devolveram a crítica, eu falei, bom, agora eu vou estruturar o livro e vou correr atrás dos outros serviços agora, né? Termo que muita gente não conhece, né? Ou que às vezes acha meio supérfluo. Mas o que a diagramação trouxe de diferente para o teu livro? O que você pode dizer assim, como se você estivesse vendendo o trabalho do diagramador? Bom, o diagramador ele vai deixar o livro bonito, né? As páginas, os capítulos, ele vai dividir, deixar a fonte, o miolo do livro bonito, o miolo atraente, né? Ele vai diagramar todo o seu livro, dividir em páginas, né? Uma quebra de página. Vai ter um menu, vai colocar uns ícones na quebra de página, né? Colocar algumas imagens, muitas vezes, né? Tanto no meu livro ele tem umas imagens, né? Essa quebra de página. E a pessoa que faz a correção ortográfica, né, ela vai fazer praticamente a correção ortográfica mesmo, porque às vezes passa, não adianta, você pode ler 1000 vezes o seu texto e vai passar. Vai passar alguma coisa, você vai se perder ali em alguma palavra, pontuação, sempre passa, né? Sem contar que a língua portuguesa é uma língua bem complicada, né, Alex? Então, por mais que a gente pesquise, corra atrás, quem é uma pessoa ali formada naquilo, né, tá acostumada, ela com certeza vai conseguir achar mais coisas ali na gente, né, do que... com certeza. Beleza. E a parte que você falou que tinha algumas figuras, né? Como é que foi a parte gráfica do teu livro, o design gráfico? Como é que foi essa... A parte gráfica eu comecei a correr bastante atrás, depois que eu fiz a leitura crítica, porque eu procurava alguns profissionais que fizessem a leitura crítica e outras coisas, capa, diagramação junto, mas não, muito difícil. A crítica é muito bem separada, né? Entendi. O profissional que faz a crítica, ele só faz a crítica mesmo. Então eu comecei a pesquisar várias empresas, essa parte gráfica, né, a parte de diagramação, a correção ortográfica. Comecei a pesquisar tanto pessoas físicas normais como empresas. E eu percebi, se eu contratasse separado, eu ia pagar mais caro, né? E eu acabei encontrando um rapaz que ele fazia a correção ortográfica, a diagramação, a capa, e não só a diagramação física, mas como do e-book, o Kindle, e ele fazia o Kindle também para você, né? Que seria o livro digital da Amazon. Que é uma diagramação totalmente diferente, né? Sim, totalmente diferente. Ele fazia as duas diagramações e ainda já colocava o seu livro na Amazon, né? Entendi. Eu acabei contratando ele por causa desse serviço. Como eu cortei muitos separados, eu percebi também que no meio da diagramação e do capista, dependendo, quando você faz separado, pelas pesquisas que eu fiz e pelas conversas que eu tive, né, com os profissionais, se você faz separado, às vezes a diagramação, a pessoa faz a diagramação de uma forma, o capista faz a capa de uma outra forma, porque a capa não é só capa, ela tem a contracapa, ela tem a coluna, né? Eles falam que a coluna é a parte que dá mais problema, né? Eles têm a coluna e tem as orelhas, então não é só uma impressão, vai ter várias impressões que vai
engloba como se fosse a embalagem, né? A coluna que você fala é tipo a lombada. Isso, tipo a lombada. Ah, tá. Entendi. Então, tem a quarta capa, tem tudo, né? Então basicamente você conseguiu juntar a mesma pessoa, né, o mesmo time para fazer a diagramação e o design gráfico. É importante para manter ali uma identidade visual, né, coesa. Sim, com certeza. Todo, né? Com certeza. De repente usar o mesmo ícone, né? Usar um ícone diferente, ou usar uma mesma identidade, mesma paleta de cores, né? Mais ou menos por aí, né? Mesma fonte. Você mantém o padrão do livro inteiro, né? Tanto que você pegar o meu livro, as pessoas que leem, eles pegam o livro, a primeira pessoa que tem sempre fala, nossa, tá muito bem diagramado, né? Quem conhece, né? Quem é profissional fala, nossa, isso aqui tá muito bem diagramado. Porque teve um bom trabalho nele, né? Essa parte física. E a gente tende muitas vezes, né, a diminuir um pouco algumas coisas, né? Mas é o que diferencia uma obra que chama atenção, né, Alex? Você pegar um livro que o mesmo escritor vai lá no Word, faz de um jeito ali, você pegar um profissional que sabe fazer aquilo e dá um ar profissional, ele bota o teu livro acima dos outros, né? Com certeza, cara, isso daí é em qualquer campo, né? Qualquer campo profissional, se você for ver na área que você trabalha, na área que eu trabalho, você tem que pegar o profissional mesmo, certo, para fazer, né? Porque se você for... É claro que se você não tiver uma história legal, também não vai adiantar muito, mas se você tiver uma história super interessante, mas você não chamar atenção com uma capa atrativa, você não chamar atenção com um logotipo ou com uma diagramação profissional... No mundo de hoje, com a internet e tudo mais, a gente tem acesso a diversos, centenas aí de títulos. Então, hoje a gente tem muito título, a gente consegue fazer capa online e muita gente às vezes acaba usando essas ferramentas, né? O Canva, Photoshop, né? Entre outros, para poder criar a imagem e acaba subindo, né? O livro sozinho. Mas eu optei por fazer, eu falei, eu vou fazer, né? É um investimento naquilo que você acreditava, né? Sim, com certeza. Eu falei, eu nunca escrevi, eu estou escrevendo, eu vou fazer acontecer. Eu falei, eu quero ele físico e eu quero ele no Kindle, né? Em que eu tenha que pagar para imprimir. Então, corri atrás de muitas coisas, né? Muita pesquisa. E até a gente falar, vamos tentar a editora, né? Pensei, mas editora hoje em dia não é muito difícil, né, cara? A gente ser publicado por uma editora. Isso daí é uma coisa que você... E eu queria, eu tinha acabado de escrever, eu falei, eu quero já ter ele publicado, eu tô com ele pronto, eu quero publicar, eu não quero demorar 1, 2 anos, 6 meses, 8 meses, pra gente falar, vamos fazer e tal. Não, eu já queria ter ele publicado, então eu falei, por isso que eu também optei por fazer independente, né? Eu só cogitei na minha cabeça assim, falei, e editora? Aí eu já pensei em vários tipos de problemas que eu escutei, né, sobre editoras, né? Não que as editoras sejam ruins, mas você vai mandar seu livro e vai ficar ali. Tipo, muitas vezes não vai ser lido, né? Você vai ser mais um ali, né? Se você está com a disposição, você se compromete a correr atrás e fazer esse marketing para o teu livro, né? Hoje em dia você tem todas as ferramentas aí, né? Mas, bom, a gente já falou então de como é que você teve a ideia, como é que começou tudo, a gente já viu como é que você se preparou, né, e começou a escrita, depois a pós-escrita, né, que é um trabalho também. Nossa, o trabalho da pós-escrita eu diria que é mais trabalhoso do que a escrita. No final de todo o produto pronto, eu achei a escrita mais fácil. E aí você falou que a publicação online foi através do próprio do rapaz que fez a diagramação, e o design gráfico ele já fez a publicação online também. E a parte da gráfica, como é que foi? A parte gráfica ele também fazia gráfica, né? Você pagava para ele tanto de cópias que você quer, e ele mandava as suas cópias, tanto de cópias para sua casa, né? E eu conversei bastante com ele, tanto quanto eu fiz a capa, eu achei bem legal, porque a gente fez uma reunião bem longa para definir a capa. Ele falou, como você quer a capa? Eu expliquei os elementos que eu queria na capa, eu expliquei as cores que eu queria, eu falei, eu quero 3 tons de cores. Eu queria fazer uma coisa mais parecida, puxando pro fogo, né? Então eu falei, eu quero 3 tons de cores, eu quero amarelo, laranja e vermelho. Ele fez exatamente, cara.
do jeito que eu expliquei, que eu desenhei, que eu levantei, fiz assim e tal, eu não sou muito bem desenhista, né? Levantei os braços e tal, mostrei como eu queria, né? Mostrei com o corpo, né? Forma corporal. Entendi. E ele fez perfeito. Não, e a capa realmente é linda, chama muita atenção mesmo, a tua ideia, né? E também a conclusão aí do desenho. Realmente a capa chama muita atenção. Nossa, chama demais, a capa é muito bonita, né? Tanto a capa como a diagramação ficou muito bonita, então a história também, né? Consegui trazer essa parte de anjos, de demônios, de magia, de espiritismo, né? Chama bastante atenção das pessoas que têm curiosidade, né? Por isso, né? Entendi. E a partir daí, qual foi a tua atuação? Aí acho que foi a pedrada que doeu mais, porque tá tudo pronto, mas ele não vai vender sozinho, né? Não é só deixar na Amazon lá, vai vender lá. Não vai. Aí foi outra pedrada. Eu comecei a correr atrás de divulgação, estudar marketing digital. Meu Instagram era pequeno, não tinha nada, tinha Instagram só pra ver, né? Acho que tinha 100 seguidores, alguma coisa assim, bem pequenininho. Então eu comecei a divulgar por ali, eu comecei a fazer algumas imagens, comecei a fazer uns stories, né? Comecei a fazer a divulgação digital. E nesse meio termo dessa divulgação, eu fiz... eu não consegui vender tanto sozinho, né? Eu indo pra guerra, assim, eu indo pra guerra, dando a cara a tapa e fazendo a divulgação sozinho, né? Eu fazendo meu marketing sozinho. Eu não consegui vender tanto. Eu comecei a vender mais quando eu comecei a fazer as parcerias com o pessoal do Instagram. Que hoje no Instagram a gente tem as Instabookers, acho que chama assim, né? Uhum. Elas fazem divulgação de livros, né? De literatura. E o canal delas são muito grandes. E hoje você consegue encontrar várias. Eu fiz parceria com quatro meninas. E a partir dessas parcerias eu comecei a vender mais. Porque meu livro foi mais vistos, né? Mais visto, né? Meu livro foi mais visto. E tanto porque elas têm bastante seguidores. 20k, 15k, né? Então, bastante gente vendo, e elas fazem uma propaganda, muitas vezes elas fazem um vídeo, né? Elas fazem resenha, elas fazem entrevistas. Então, isso te ajuda bastante, te mostra bastante para a mídia, para esse pessoal de literatura, que consome literatura, que eles gostam de fantasia, essas pessoas que curtem mesmo a literatura fantástica. Então, elas te mostram para essa galera, porque até então você sozinho é muito difícil. A partir daí que comecei a fazer as parcerias, minha rede começou a crescer mais também, e eu comecei a vender mais livros. Só que eu vendi mais livros, aí eu não vendi tanto mais livros físicos, eu comecei a vender mais Kindle, né? Então, hoje em dia, eu digo que o pessoal que está digital, está vendo o marketing, eles se interessam mais pelo Kindle. Mas muita gente que acha a capa linda, eles querem comprar por causa da capa, eles me procuram, me mandam mensagem, perguntam de compra, né? É basicamente o que a editora faria, que muita gente pode pensar assim, o cara tá pagando pra menina falar bem do livro. Não é isso. Você tá fazendo exatamente, pessoal, o que a editora faria. A editora vai pagar para botar uma propaganda em um shopping, a editora vai pagar para que apareça num canal famoso do YouTube, a editora vai pagar, ninguém faz propaganda de graça, né? Não, claro, além de botar os livros já numa livraria e a própria livraria ter ali, mas você imagina, você entra numa livraria hoje, quantos livros tem, se você chegar lá sei lá, vou dar um exemplo, na parte de terror, vai ter 2, 3 estantes de livros de terror, como é que o teu livro vai se destacar ali dentro? Também tem esse aspecto. E quando você faz um trabalho desse de publicidade, nada mais é do que a divulgação do teu livro, como uma editora faria em outro canal de divulgação. É claro que se o seu livro não for bom, a pessoa vai divulgar e a resposta não vai ser boa, você não vai ter tantas vendas, porque tem todo o processo pelo qual o Alex está dizendo pra gente aqui, está contando pra gente, todo esse processo é um somatório, né? É uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra. Tudo vai chegando até o ponto onde o livro de fato chega na mão dos primeiros consumidores
e aí ele vai ter aceitação ou não, né, Alex? Se você pulasse essas etapas iniciais aí, escrevesse de qualquer jeito, botasse de qualquer jeito numa diagramação, fizesse a capa em qualquer lugar e pagasse uma publicidade dessa, só ia ser pior, né? Só ia divulgar o ruim. Você ia queimar seu filme. Acho que nem seus conhecidos iam querer ler o livro, né? Nem seus amigos, nem sua mãe falar, não vou ler esse livro, não. É isso. Porque o pessoal tem esse pensamento, né, de que você vai fazer algo, você vai por um lugar diferente do que uma editora faria. Mas não, acaba sendo a mesma coisa, né? É a propaganda que a editora faria, né? E que muitas vezes uma editora grande, sem querer falar o que é certo, o que é errado, para cada um o caminho funciona da forma que achar melhor também, né? Ninguém aqui tá... Sim, com certeza. Cada um é cada um, né? Cada história é uma história, né? Mas assim, muitas vezes a editora, você consegue ser publicado por uma editora aí, média, pequena e tudo mais, e o seu livro vai ser mais um no catálogo ali, né? Também tem isso. E muitas vezes até a gente escuta histórias de autores que estão contratados por uma editora e que também, se eles não fizerem, né, o boca a boca, a propaganda deles, o livro também não anda. A gente vê o Eduardo Spohr, que é best-seller aí, né? E sim, a quantidade de propaganda que ele faz do livro é certíssimo, né? E ele tem uma editora. Ele tem uma editora por trás ali, né? Mas ele está sempre divulgando. Quer dizer assim, não é simplesmente também achar que, não, meu livro está numa editora, eu vou deitar aqui na rede e vou esperar chegar o caminhão de dinheiro aí. Não vai. Foi igual quando chegou o livro. Chegou o livro, tá no Kindle, tá, e agora? Como é que vende? Ele não vai vender sozinho, né? Se eu deixar lá no Kindle, as pessoas não vão digitar lá, Alex Zanini, o sétimo arcanjo, deixa eu buscar aqui o livro dele. Adivinhar o nome, né? Não vai acontecer, né? Não vai, então você tem que ter o marketing. E assim, eu aprendi muitas coisas sozinho, na base da porrada mesmo, da pancada. Eu não tive alguém que me ajudou, que foi lá, que me deu a mão, tal, que já era escritor, falou, vem cá, eu vou te ajudar aqui, você vem por esse caminho aqui, eu vou te indicar em tal lugar. Não, foi tudo pesquisando, foi tudo correndo atrás, escutando Mediliboard, foi tudo ali. Na raça, né? Foi um dos motivos que me fez chamar aqui para esse bate-papo, porque pra gente entender, né, que, cara, a gente só depende da gente mesmo, né, Alex? Se a gente ficar esperando os outros, né, cara? Você não... Cara, até gramática você foi correr atrás, que você entendeu o que você precisava, né, cara? Precisava, comprei os livros do Evanilho Bechara aqui, né? Os 2 livros dele e fui estudar gramática, cara. Fui correr atrás de entender como criar uma trama, fui pesquisar, e de novo, o Minipod ajudou demais, né? Do Eduardo Spohr e do Thiago Cabelo, os caras são muito bons, muita dica, os caras ajudaram demais. Pesquisa em YouTube também, você assistindo vários escritores, pessoal do ramo, né? Explicando, tentando direcionar para onde você vai, como você cria a trama, como você cria os personagens, o que atrai mais o leitor, né? Aqui no Brasil a gente é muito ainda incipiente de cursos, né? A gente tem vários cursos, mas aí, se você for comparar com lá fora, né? A gente ainda é fraco nesse aspecto aí. Muito fraco, você vai buscar uns cursos, você não consegue achar curso, né? Então, tem muito picareta também, né? Com certeza. O que mais tem é picareta. Se Instagram, depois você começa a pesquisar literatura e tal, como vender livro e tal, sempre aparece lá. Escreva seu best-seller em 30 dias. Vira best-seller em 7 dias. Fala, nossa, mano, como você pode prometer pra alguém que essa pessoa virar best-seller? Muita covardia, né? Muita covardia. Você mexe com o psicológico da pessoa, né? Sem contar essas pseudo-editoras aí, né? Que prometem um monte de coisa, né? Você paga o livro inteiro e eles não te entregam nada, ou eles... Funciona basicamente como um serviço de gráfica, né? Sim, e você fica crente que a pessoa abusa do sonho das pessoas, né? É horrível isso. Bom, mas nessa parte de publicidade você ficou no Instagram só? Ou você foi para outros lugares também? Por enquanto eu tô só no Instagram. Só no Instagram e tá rendendo legal, assim, tá vendendo bem. Quando é que você foi, que você começou? Quando é que ele foi pro Kindle? Você lembra? Quando ele foi pro Kindle, lembro. Ele entrou no Kindle em fevereiro
Dia 23 de fevereiro de 2023, desse ano, né? Ah, não, então é recente, tem o quê? 7 meses? É recente, né? é recente. Agora, eu fiz as leituras que já foi em agosto, em setembro me entregaram, né? Em outubro eu reescrevi tudo, né? E em novembro eu já estava correndo atrás, né? Nesse meio tempo que eu estava reescrevendo. Em novembro eu entreguei, né? O trabalho para revisão ortográfica. E novembro fez aí quando você entrega também, já quando você entrega para revisão ortográfica, ela é a mesma coisa que a crítica. Ela vai te mandar o papel de novo, só que aí você vai ler todo o documento, né, que ela te mandou, né? Aí você vai avaliar, você vai dar ok nas mudanças. Ela pergunta se você quer dar ok nas mudanças mesmo. Ela não vai mudando assim, falar, vai ficar assim, não. Ela fala, como tem comentário no Word, tem a coluna lá. Alterei aqui, troquei aqui, coloquei a vírgula aqui, coloquei a pontuação aqui, troquei esse nome, esse tá lá pelo presente, pro joguei pro passado, né? Joguei pra terceira pessoa, tal. Então, ela vai fazendo todo esse trabalho, depois você vai ler todo o seu texto de novo, você vai dar o ok para ela, e com as mudanças que você aceita ou não aceita, né? E você manda para ela de novo, aí ela vai depois desse trabalho, ela vai começar a fazer o diagramação, né? Depois que ocorre esse trabalho, né? Então, o livro volta para você de novo, né? Então, tem um tempo ainda. Então, novembro, ele entrou para começar a trabalhar para publicação, que foi em novembro, foi a correção ortográfica. Aí, em dezembro, a gente entrou para fazer a diagramação, só que aí já estava no final de dezembro, aí já entrou Natal, Ano Novo, né, todas essas coisas. Então a gente foi terminar de diagramar ele em janeiro praticamente, e depois a gente começou a trabalhar com a capa, com as orelhas, tudo, né? Texto, começou a trabalhar com os textos, né? Os textos das orelhas, os textos da conta capa. Então em fevereiro, ele já, no comecinho de fevereiro, ele já estava pronto, mas eu pedi para segurar para colocar para depois do carnaval, né? Entendi. Como a gente ia ter o carnaval, então eu pedi para colocar para o dia 23 de fevereiro. O coração da humanidade está dominado pelas trevas. A Terra caminha para o abismo. Os humanos se perderam e estão mais parecidos com os demônios do que com sua luz criadora. Apenas através do conhecimento suas almas serão capazes de expandir e deixar a obscuridade que os domina, e assim poderão voltar a caminhar junto aos anjos. Essa é a missão de Zabael, o 7º filho de Shekinah, a mãe criadora de todo o universo. Mas vem cá, o estilo do livro é o quê? É mais aventura? É um livro mais reflexivo? É um livro de mistério? Como é que é? Ele é uma fantasia que ele mistura aventura e ação junto com a reflexão, uma metáfora para você ter uma reflexão espiritual. Foi isso esses elementos que eu quis misturar, né? Que eu misturei nesse livro. Então eu trabalho basicamente a criação do universo. Eu não uso Deus, né? Isso daí não vai ser spoiler, porque você já percebe a primeira página, ele já conta. Eu falo que o universo foi criado por Shekinah. O que é Shekinah? Na angiologia e na Kabbalah também, que trata com Shekinah, né, na espiritualidade, Shekinah seria a energia feminina de Deus. Então eu usei Shekinah como sendo a mãe criadora do universo. Então a gente tem Shekinah criando todo o universo, criando os 12 arcanjos, né? Depois que ela criou o universo, criou os 12 arcanjos, criado os anjos. E depois a gente vem para os dias de hoje, né? Que o protagonista é o Eric. O Eric tem uma banda de rock, de metal, né? Ele toca com o cover de Motorhead e tal. Quem curte rock até vai curtir essa parte aí. Ele tinha a espiritualidade muito aflorada. Ele, quando ele era mais novo, ele via anjos, via demônios, via espíritos, via pessoas mortas, via todos os tipos de entidade. Só que teve um fato na vida dele que ele não quis mais isso, porque prejudicou toda a família dele. Então ele esqueceu disso daí, cortou todos esses laços e falou: eu quero só viver minha vida normal
tocando na banda, tomando uma cerveja e mais nada. Só que bateu na porta dele de novo, né? Esse dom que ele tinha. Então, as coisas começaram a acontecer, ele começou a ter sonhos, os sonhos começaram a ser reais para ele. As coisas aconteciam no sonho, por exemplo, ele se cortava em um sonho, ele acordava cortado. Então, as coisas, o mundo dos sonhos e o mundo real dele começou a se misturar. E muitas visões começaram a aparecer para ele, e muitas revelações do passado. Então, ele vai ter que retomar aquilo que ele fugiu durante anos e ele não estava mais conseguindo fugir, para descobrir o que estava acontecendo. E esses eventos paranormais não começou só a acontecer com ele, começou a acontecer no mundo inteiro, só que muitas pessoas não viam, e só ele via essa parte. Então ele começou a correr atrás, tentar entender o que era isso. E nisso tem o Sétimo Arcanjo, ele vai conversar com ele, né, que aparece, que é o Isabael, o Sétimo Arcanjo. Então tem toda essa trama assim, entrelaçando, né, entre o Arcanjo e ele. Quem curtiu toda a tetralogia do Eduardo aí, com certeza vai curtir também essa pegada, né? E quem gosta dessa vibe, eu adoro. Quando tem, principalmente quando se mexe ainda com terror, aí que eu gosto mesmo, terror e bíblia, coisas assim. Mas, tem um pouquinho, né? Tem uns exorcismos aqui rolando. Esse mistério assim com essas entidades assim, para mim me fascina muito. E cara, todo sucesso por toda a trajetória que você correu atrás até agora. Eu não tenho dúvida de que você vai conseguir. E outra coisa, é o primeiro, né, Alex? É o primeiro. E que te ensinou muito já, e você com certeza já aprendeu muito através dele, e que outros virão aí, se Deus quiser, né? Com certeza, já tem projeto aí para um próximo, e um futuro perto, assim, já tem um projeto para um próximo, né? E muito obrigado, João, obrigado pela participação, obrigado por ter me convidado. Deixa aí as tuas redes aí, os teus contatos, tudo mais. Agradeço a participação, né? Também agradeço pelos elogios, tá? Meu livro, muito obrigado. E minhas redes eu uso mais o Instagram mesmo, que é @AlexZanini_. Se você colocar Alex Zanini, já vai aparecer, né? Pelo Instagram, já vai aparecer lá, escritor Alex Zanini. Então eu uso praticamente só o Instagram, né? E meu livro está disponível na Amazon, né? Tanto no formato do Kindle quanto no formato físico. E se você entrar em contato comigo, ele está vendendo por outros magazines também, americanas, né? Magazine Luiza, todos esses outros, porque ele é uma marketplace, né, digital que vende ele, né, então ele está em todas as plataformas praticamente digitais. E se você está ouvindo esse podcast aqui no YouTube, obviamente está aqui na descrição, está na descrição também das outras plataformas. Alex, muito obrigado, valeu mesmo, hein? Valeu, João, muito obrigado, eu que agradeço. Forte abraço.